Bom, paz de Deus para todos vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal Sampaio Bible, onde eu dou minha opinião com relação a temas bíblicos, temas teológicos e temas institucionais de igrejas também. Eu ia me ausentar do canal por um tempo, mas aconteceram algumas coisas na minha vida que nem convém falar aqui, mas tem a ver com o tema do vídeo. Então, se você chegou até aqui, você deve estar passando por uma crise emocional. E eu espero que você seja curado disso, pelo poder do Senhor Jesus, tá? A gente vai falar sobre como a Bíblia aborda esse tema e como eu abordo esse tema de certa maneira, né? Primeiramente, é importante ressaltar que se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, não deixa de se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo para quem precisa. É um canal que está crescendo, sem divulgação nenhuma, não estou divulgando nada. Eu espero que vocês possam ajudar esse canal a crescer. Então tá bom? Vamos começar aqui o vídeo, né? Como lidar com crises emocionais de acordo com a Bíblia? Bom, nós temos alguns pontos específicos, no caso são 5 pontos importantíssimos para a gente lidar com crises emocionais. As crises emocionais elas têm um nascimento muitas das vezes material, carnal, elas nascem da nossa carne, elas nascem de dentro de nós, da nossa mente, nós geramos essas crises emocionais, nós causamos essas crises emocionais, consequências das nossas ações costumam causar crises emocionais na nossa vida. E é importante que nós saibamos como lidar com isso. E nós que somos cristãos, temos que procurar alguma forma de lidar com essas crises emocionais, tá? A maior parte majoritária lida com as crises emocionais indo em cultos e sentindo a presença de Deus, chorando, manifestando em evidência de novas línguas e etc. Mas existe um grande problema em lidar com crises emocionais através de cultos assim. Quais são os problemas que a gente pode encontrar nessa forma de lidar com essas crises emocionais? É que você não lida com elas, você foge delas buscando o apoio emocional em cultos, em palavras, por exemplo. É bem comum, principalmente na igreja que eu frequento, as pessoas buscarem discernimento, sabedoria da palavra, num culto, numa pregação, para saber o que vai fazer da vida. E assim, eu não faço isso. Eu não aconselho as pessoas a fazerem isso, tá? Porque muitas das vezes confirmações vêm pela palavra da parte de Deus e nem todas elas acontecem, né? E isso é muito, muito crucial a gente entender que a maior parte das crises nem sempre vão ser resolvidas com palavras de púlpito, ok? Muitas das vezes elas vão ser resolvidas internamente, dentro de nós. Então, dentro de nós, nós temos que resolver essas crises emocionais. Se nós não resolvermos essas crises dentro de nós, nós teremos um grande problema e futuramente. Porque se essa crise se alastrar, se aprofundar dentro do seu ser, pode se transformar em um buraco sem volta. Um buraco de isolamento e ternura que vai causar uma consequência tão absurda na sua vida fora, futuramente você vai sempre ter esse problema. Então você vai ter uma repetição explosiva de defeitos que foram causados por esse problema de você não ter lidado com seus problemas internos e ter jogado tudo nas costas da palavra de púlpito, na responsabilidade de Deus, falando: Senhor, lide com os meus problemas, né? Então hoje nós vamos abordar 5 formas de lidar com crises emocionais que você provavelmente deve estar passando por você estar nesse vídeo, que são bíblicas, tá? E vamos lá, vamos embora. A primeira dela é a oração e a confiança em Deus. Sim, oração e confiança em Deus. Quando você conversa com o Senhor, seja em pé, ajoelhado, de olho fechado, de olho aberto, você está literalmente tendo uma fonte espiritual. Você está entregando sua crise emocional para o Senhor.
Você está derramando tudo isso para Ele. E em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao 7, diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que interessante esses dois versos aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, normalmente nossas crises emocionais podem ter relação à nossa ansiedade, às vezes com desejos que não estão se realizando, às vezes com desejos que não estão se realizando, com alguns problemas que nós temos, com projetos que deram errado, com falta de objetivo que você se encontra no momento. Às vezes você tinha um objetivo que você estava seguindo à risca e do nada tudo vai por água abaixo e você não sabe o que fazer. E aí é o momento que você tem que dobrar o seu joelho, orar para o Senhor e confiar em Deus de todo o seu coração, porque você tem que amá-lo acima de todas as coisas, porque se você não amar Deus acima de todas as coisas, se você depositar seu amor em pessoas, em primeiro lugar e depois a Deus, é capaz que quando você passe por qualquer crise emocional, qualquer que seja, você não resista na sua carne, tá? Principalmente se você já teve experiências com abandono antes, se você já teve experiências fortes antes. Principalmente se você já teve experiências fortes antes, tá? Apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo. Então, se você ora, entrega e confia no Senhor, a sua mente estará guardada em Cristo. Se sua mente está guardada em Cristo, nada pode te perturbar. Suas crises emocionais vão ser tratadas pelo Espírito Santo de forma fluida, natural, sem a necessidade extrema de sentimentos, sem choro, sem lágrimas, sem aquela coisa que todo mundo busca nos cultos, não. De forma fluida, natural, o Senhor cuidará das suas ternuras e das suas dificuldades, das suas crises. Ele tratará com o consolo do Espírito Santo de Deus. Segundo ponto é a leitura e a meditação da palavra. E aí é um ponto muito importante. Não é errado você estudar a Bíblia. Tire isso da sua cabeça. Tem gente que fala que é errado. Tira isso da sua cabeça. Não é errado. Errado é você aceitar, se submeter à interpretação de outra pessoa. Errado é você aceitar que você deve o resto da sua vida ouvir uma palavra de púlpito e achar que 100% daquilo é a palavra de Deus. Fugir do que está escrito, que é a palavra de Deus, você não pode fazer isso. O que você não pode permitir é que a sua leitura e a sua interpretação sobreponha aos costumes da sua instituição, porque cada uma tem um costume. E você tem que respeitar aquela que você frequenta. Só não permita que a Bíblia crie uma imagem negativa da sua igreja. Entendeu? Porque provavelmente os costumes também são fundamentados na Bíblia. Basta você olhar direito. Então, em Salmos capítulo 119, verso 50 diz: Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. E a promessa de Deus, toda a promessa de Deus, a verdadeira promessa de Deus não é pregada no púlpito. Coloca no seu coração uma coisa. Ah, mas o Senhor me prometeu no púlpito que vai acontecer isso, 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 isso. Beleza, prometeu no púlpito. Só que você tem que ter uma coisa na sua cabeça. A única e verdadeira promessa que Deus nos deu é a promessa da vida eterna. E está na palavra de Deus. Nós temos que viver por essa promessa. Ah, mas são tantas promessas que Deus fez na minha vida e meus planos estão dando errado. Você não sabe se seus planos estão dando errado. Os seus planos são humanos, os planos de Deus são divinos. Ele pode tomar uma ação na sua vida que nem mesmo você entenderia. Então, como que você pode dizer que as promessas de Deus estão dando errado? Elas não dão errado. Às vezes é que não era uma promessa de Deus, era uma interpretação de uma palavra que você considerou uma promessa. Você achou que era e você se cegou. E aí, nesse caminho de você ter se cegado, você infelizmente acabou permitindo que essa promessa cegasse a sua visão de caminho. Você não entendesse para qual caminho seguir. Portanto, medite na palavra de Deus. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. A promessa de vida eterna, a promessa de retificação, a promessa de santificação que Deus nos deu. Então mantenha-se na palavra de Deus. Leia e examine ela. Estude a palavra. Não tenha medo. Pode ir em frente. Você vai ver que vai abrir sua mente. Você vai crescer espiritualmente. Terceiro ponto, apoio da comunidade de fé. A sua igreja, seus irmãos de igreja, sua comunidade cristã. No meu caso, a minha crise emocional, eu não posso me aproximar da minha comunidade.
E isso é uma das coisas que mais me preocupa, de certo ponto. Mas eu sei que de qualquer forma eu tenho Cristo do meu lado. E tenho certeza que eu vou conseguir passar por esse problemão que eu estou entrando. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: Instrui aos crentes a levar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Então, se nós somos irmãos em Cristo, eu tenho a obrigação de levar o seu fardo contigo. Pois é, você não sabia dessa. Muitas das vezes você ignorou o seu irmão que estava precisando de uma ajuda. Mas é que tal, você tem que levar o fardo junto com ele, ajudar ele, apoiar ele, ouvir as dores dele e aconselhar ele, se possível. Ponto 4. Esperança e perspectiva eterna. Romanos 8, verso 18 diz: Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que doideira. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se você está sofrendo como eu estou sofrendo, como as pessoas que me cercam estão sofrendo, que me cercaram estão sofrendo também, tudo isso é parte de uma glória que em nós será revelada. Seja em vida, seja em morte, seja em pós-morte, mas em nós será revelada a glória do Deus Altíssimo, a glória que nós entregamos a Ele. Essa glória vale mais que tudo, vale mais que o nosso sofrimento. Portanto, se eu tiver que sofrer para que meu Deus seja exaltado, que eu sofra. Se eu tiver que sofrer para que o Senhor Jesus tenha seu evangelho pregado, que eu sofra. É assim que nós temos que entender. E é difícil compreendermos isso de certo ponto. É difícil aceitarmos que nós temos que sofrer na terra. A gente prefere fugir do sofrimento. A gente odeia sofrer. E só a perspectiva de sofrimento futuro a gente já quer desistir das coisas. Então, assim, nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Coloca isso no seu coração. Quinto ponto: buscar sabedoria e orientação. Em Provérbios 3, versos 5 e 6 recomenda: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheça-o e em todos os seus caminhos ele endireitará as suas veredas. A sabedoria pertence a Deus e não a nós. Ele dá para quem ele quiser, da forma como ele quiser. Portanto, se você está passando por uma crise emocional que está tentando afetar o seu espiritual, ou de certa forma já afetou, lembre-se, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. O seu eu acho, o seu eu penso, o seu eu acredito, o seu eu estudei não serve para bosta nenhuma. O seu teoria não funciona. O que funciona é confiar em Deus. O que funciona é a Bíblia. O que funciona é a oração, é a meditação, é a purificação, é a santificação. Momentos de crise emocional são os momentos em que você mais cresce espiritualmente para conhecer o Senhor face a face, para evoluir espiritualmente para um ponto em que nem mesmo você vai se reconhecer. Uma transformação que nem mesmo você vai entender, porque quem fará em você não vai ser você mesmo, através do seu entendimento, mas vai ser Deus. Se você procurar entendimento humano para evoluir, você não vai estar seguindo o que Deus quer, porque Deus quer que nós reconheçamos Ele em nossos caminhos e Ele nos endireitará as veredas. Permita que Deus endireite suas veredas, para que você não faça pelo seu próprio entendimento. Deus abençoe por ter assistido esse vídeo. Ajuda esse canal a crescer. É tudo que eu peço. Deus abençoe, falou e até a próxima.